O pessoal fala que as pessoas dão muito pouca atenção de verdade para a prevenção de perdas, né? A verdade, o varejista, ou seja, os supermercados, os atacarejos, eles querem meio que olhar a prevenção, olhar ali a perda e dizer assim, tá bom, tá baixo e tá tudo bem. Mas de verdade as pessoas acabam não dando muita atenção e rodando o Brasil todo eu vejo cada vez mais que a área de prevenção de perdas, mesmo sendo uma coisa que já é algo teoricamente que, sei lá, todo mundo deveria ter, muita gente tem e não faz certo, e muita gente nem ainda tem. Então, assim, na sua visão, quais são os maiores desafios aí que tem para uma empresa realmente ter prevenção de perda de verdade? Não esse negócio que o nego fala que é prevenção, não tem prevenção nenhuma. De verdade, rodando assim. O que vocês acham que você acha que são os principais desafios aí para o cara poder ter prevenção de perdas na empresa dele? Boa pergunta. Eu acredito que, assim, um dos maiores problemas, sabe, Leandro, é a forma de você se comunicar. E eu acho que esse é o maior vilão da gente conseguir alcançar mais empresas, trazer mais empresas para a prevenção de perdas. Por quê? Eu lembro que eu assisti uma palestra de Luísa Trajano, ela falou que isso pode não ser dela, tá, gente? Que a comunicação, ela não é a forma que você fala, é a forma que as pessoas te compreendem. Talvez isso não seja dela, talvez, entendeu? Mas eu pego pelo exemplo porque eu assisti ela falando isso aí. Enfim, isso realmente cai muito na prevenção, porque às vezes a gente vai com aspectos técnicos, a gente vai com um conceito muito amplo, muito complicado, para uma pessoa que ainda não tem essa experiência e que não sabe ainda o que é uma prevenção. Então, às vezes, o empresário ele não tem noção de uma DRE, então ele não tem noção realmente do lucro que ele está tendo, ele ainda tá, o cara não está calculando nem imagem, Se ele não inclusive sabe o outras lucro coisas. como está tendo, como é que ele vai saber, inclusive, a perda que ele está tendo? Se o lucro, que é uma coisa até mais fácil dele fazer a apuração do que, por exemplo, as perdas numa loja. Exatamente. Então, essa falta, na hora que você vai com muito conhecimento técnico, afasta o pessoal. Então, o maior vilão, no meu ponto de vista, é a forma que você está levando essas informações para tanto os empresários como a área operacional. A gente tem que saber se comunicar com os diversos níveis. Operacional, tático, estratégico da empresa. Então, saber separar isso. Saber se comunicar. E da mesma forma, as associações, os institutos, faculdades, tem que levar esse tipo de informação também para dentro da operação. Então a gente vê muitas empresas, tá? Vou citar um caso aqui, por exemplo, o Senac lá em 2012 teve um curso técnico de prevenção de perdas, no qual eu fiz parte, entendeu? Na faculdade. Hoje a gente não tem isso. E realmente foi muita experiência prática, de a gente estar vivendo, a gente estar visitando varejistas, a gente está conhecendo isso. Mas poucas instituições têm isso, inclusive hoje não tem mais. Então, tanto levar a parte acadêmica, porque a gente precisa formar pessoas, como também fomentar isso dentro das empresas, entendeu? Levar o conhecimento prático, que é a prevenção de forma prática. O que eu consigo de resultado com isso? O que eu preciso vender para recuperar uma perda? Que eu acho que a comunicação tem que ser essa. Então, tipo, eu quebrei uma Coca-Cola. Essa Coca-Cola custa, sei lá, R$ 4. Quebrei uma unidade de Coca-Cola. Eu tenho que colocar na cabeça do cara da operação que existe uma coisa chamada esforço de venda. Quanto eu vou ter que vender para recuperar o prejuízo de uma Coca-Cola? Se é R$ 4, então digamos que ela me deixa um lucro lá, um lucro operacional de R$ 1 por lata. Então eu vou ter que vender 4 latas. Então isso tem que estar na cabeça do teu operação. E Sim, não uma coisa tão técnica e complexa. entendi. Entendi. Faz todo sentido. Para mim, se a pessoa perguntar assim, o que é a prevenção de perdas? Eu penso muito simples, né? Assim, uma das coisas que eu, por ter trabalhado muito tempo do lado dos donos de supermercados, como consultor e agora como mentor e tal, eu vejo que tudo que não é simples acaba não sendo dado continuidade, porque inclusive o nível de cultura dos profissionais que a gente tem dentro do nosso segmento é um nível de cultura muito baixo, então eu não vejo muito como isso dá certo se não for de maneira simples. E aí eu costumo dizer o seguinte, o que é prevenção de perdas? Prevenção de perdas, para mim, é o olho do dono na operação. Ponto.
Se a gente sair do varejo e fosse, por exemplo, para uma área de uma indústria, a prevenção de perda seria o setor de qualidade. Eu já vou deixar você assistir o vídeo, mas não é disso que eu vim falar, não. É que eu escrevi um livro chamado 23 Estratégias para Aumentar as Suas Vendas. E eu vou dar para você gratuito. Então, para você poder ter acesso a esse livro, é só você apertar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter um linkzinho para você poder baixar ele gratuitamente. Ou aqui em cima eu vou deixar o QR Code. Se você tiver uma TV de casa, aponta a tua câmera pro QR Code para você poder baixar. Ou então na descrição do vídeo aqui, você só clica e baixa. Simples desse jeito. Que auditaria os processos para ver se as pessoas estão fazendo certo e aquilo ali. Só que as pessoas elas limitam a prevenção de perdas a gerenciamento de estoque. O gerenciamento de estoque é importante porque 70% de tudo que se paga numa empresa, 70 e poucos por cento de tudo que se paga na empresa é mercadoria. Então a perda acaba focando nisso porque é isso. Só que a prevenção de perdas tem que olhar se não está contratando bandido para dentro da loja. Então ela tem que ver quem são os profissionais que estão entrando, porque senão vai ter furto de funcionários se ela contratar pessoas que têm Poucos olham isso. A prevenção de perdas, ela olha risco de perda de venda. Então, produto sem preço, produto avariado dentro de seção, produto com validade vencida dá risco de processo. Então, tem várias coisas que vão além de só gerenciamento de estoque. Exato. Então, quando eu falo olho do dono na operação, porque a prevenção de perda é o único profissional que com uma assinatura pode mandar um gerente embora, por exemplo. Né? Você ir lá e relatar que houve algum tipo de fraude, algum tipo de coisa que, por exemplo, uma gerência fez, a prevenção pode mandar o cara embora. Por isso, inclusive, a prevenção de perda nunca, né? Isso a gente já foi até discussão nossa, ela nunca pode ser subordinada à operação, porque ela vai auditar a operação. Sim. Uma das funções dela é auditar os processos operacionais para poder ver se não tem, se não estão perdendo dinheiro não fazendo aquilo, fazer o gerenciamento de estoque e ainda gerenciar risco. Que essa área de risco, então, é um negócio. Se as pessoas não estão conseguindo fazer nem o gerenciamento de estoque direito, imagina risco. Não dá né? para falar. Então, para mim, a prevenção é isso. Então, por exemplo, simplificando, o olho do dono na operação, como controladoria, que para mim é o olho do dono na retaguarda inteira. Então, para mim, uma empresa, quando já passou ali dos 3, 4, 5 milhões mês, se ela não tem essas duas áreas, ela não tem gestão. Ela não tem a prevenção, não tem gestão operacional de verdade. E se eu não tenho controladoria, eu não tenho a gestão da minha retaguarda inteira de verdade. Ou seja, as coisas podem estar até acontecendo, mas não tem ninguém verificando, olhando e garantindo que sejam feitos de acordo com os princípios, políticas e de acordo com o que a empresa pré-definiu. E aí, Balbino, na sua visão, é o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho importante, porque as pessoas não têm essa visão. Me responde uma coisa. Quem é que faz prevenção de verdade? É o setor de prevenção ou é a operação? Não, quem vai ter que fazer é a operação. E agora você acabou de matar todo mundo, porque todo mundo acha que a prevenção que vai fazer inventário, que a prevenção é que vai contar, a prevenção que vai fazer as anotações todas, e não é. Não. Né? Até porque a prevenção, o conceito dela tem que ser uma área imparcial. Então ela não pode ser a área que vai executar. Ela não é uma área executora. Então, realmente, se você está com a ideia de colocar uma área executora como prevenção, não vai funcionar. E, inclusive, voltando uns passos aí do que você falou, eu mudei totalmente a visão que eu tinha com relação ao próprio empresário, porque a gente muitas das vezes prepara palestra, cursos para o pessoal da prevenção. E quando eu conheci o Leandro, eu vim com um convite, né, de palestrar em um evento dele para donos de supermercados. Então a gente fez lá o primeiro impulso e eu levei, Leandro, Balbino, eu quero um conteúdo muito foda. Aí eu, denso, trouxe um conteúdo denso, muita coisa. E aí eu fiz a minha apresentação, né, lá, sei lá, mais de 1 hora de apresentação e muito conteúdo, muito conteúdo. Teve um slide lá que eu mostrei, a questão da inversão de código, dos impactos que causam dentro da perda, né, na operação de caixa. E eu mostrei uma tabela de código com código de barras, né, que eu utilizava na época do novo Hiper, em 2008, Esse negócio aí. 2008, 2009, uma coisa que eu copiei realmente de uma operação que eu vi no Atacadão. Eu vi aquilo, eu falei, vou colocar isso lá. E eu coloquei na empresa, mostrei pro pessoal e todo mundo, eu quero ver isso aí, eu quero. Ou seja, todo mundo chamou atenção para aquilo que era o mais simples. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é a coisa mais simples. Estou falando de um conteúdo muito profundo, muita coisa. E o pessoal se pegou numa coisa mais simples. Aí eu entendi que a questão da comunicação
E o que é que eu tenho que levar? O que é que eu tenho que trazer para o meu público? Entendeu? E aí mudou totalmente a minha visão. Então, hoje eu consigo enxergar o que é que o empresário quer. Não pelo fato de ter uma empresa e tal, não. Não por esse aspecto. Realmente pelo aspecto do cara que é dono do supermercado, de sentir a dor do cara. Pô, eu tava fazendo tudo errado.